Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, onde a gente vai dar uma explorada casual em algumas coisas aqui. Quem sabe se deparar com algumas novidades. Na verdade, esse vídeo eu meio que já dei a pesquisada e agora eu vou reconsultar tudo aqui de uma forma mais cronológica para montar esse vídeo aqui, né, em tempo real. Essa aventura aqui, na verdade, começou comigo explorando alguns livros antigos, mapas cartográficos bastante antigos. E para começar esse vídeo aqui, especificamente a gente vai ver esse livro aqui, que eu vou colocar aí na descrição do vídeo o nome, como vocês podem achar também, e ele está em alemão e francês, se eu não me engano. Kelks, algumas construções antigas dos egípcios, sírios, persas, gregos e essa primeira aqui eu não tenho certeza. Juifs. Vamos tentar descobrir, né? No caso, nesse vídeo, especificamente, a gente vai olhar bastante aqui a região do Egito, o delta do Nilo, o norte da África. Tradicionalmente uma região bastante histórica, vamos dizer assim, né? Teve uma prominência com os gregos, os romanos, os próprios egípcios mais antigamente. Só que o que a gente vai se deparar aqui é bastante interessante. É um mapa bastante detalhado da região. Eu acho que ele especificamente cita as maravilhas do mundo antigo, né? Então a gente tem aqui Atenas, o labirinto do Minotauro, Colosso de Rhodes, alguma coisa aqui na ilha de Chipre, um templo gigantesco aqui, que claro vai estar tudo descrito aqui pela legenda. Achei esquisito esse livro, que meio que ele deu uma vetorizada, parece até que é falso, né? Mas dá pra ver que o desenho que havia aqui virou um vetor, não é uma imagem pixelada propriamente dita, ela foi convertida. Mas aqui a gente pode ver 3 pirâmides aqui, uma esfinge, 4 na verdade, né? 1, 2, 3, 4, mas bem porcamente. Mas não se preocupem que vamos visitar outros documentos que vai servir de base. Mas o que eu queria trazer a atenção são esse corpo d'água aqui, vamos chamar de lago, né? À esquerda do Cairo, né? O Cairo está aqui e a gente tem aqui 2 formações aqui, piramidais também, ó. Que é bastante interessante. Aqui não dá para entender nada, mas eu tenho uma suspeita do que se trata. E olha aqui, ó, Aswan, que hoje em dia é um lugar bem conhecido, com bastante turismo arqueológico ao seu redor. Nesse livro aqui ele vai ter uma breve introdução para cada uma das ilustrações. Só que não vou me prender muito a isso e nem olhar especificamente uma imagem. Por exemplo, aqui é uma Templo de Salomão. Que mostra assim uma arquitetura que, claro, né, não dá para dizer que era real. Isso aqui só veio milênios depois, provavelmente compilado a partir daquelas descrições que a gente tem em documento histórico, na Bíblia. Na verdade eles são bem detalhados, né, os antigos, quando eles vão falar sobre
as maravilhas arquitetônicas do passado, como um labirinto do Egito, que a gente não encontrou até hoje, entre outras coisas. Uma coisa babilônica aqui, bem interessante. E as pirâmides do Egito. Pirâmides do Egito. Faz muitos anos que eu não estudo francês, mas aqui está dizendo a la plus grande, a maior das pirâmides, que a été l'ouvrage de 360 mil homens durante 20 anos. Está falando sobre a sua construção, né? Aí o B tá aqui, né? La seconde, a segunda, que há um peu moins de circonférence, a segunda que tem uma circunferência um pouco menor, e C, né? A terceira, a menor delas, que está falando de alguma abertura, como a segunda, que não tem abertura, algo assim. D, o descanso da esfinge colossal, e a esfinge dans la forme entière. Não dá para entender direito, mas o E tá aqui, né? Eu acho que ele está se referindo à esfinge na sua forma inteira, que é caracteristicamente uma esfinge mais esteticamente grega, né? Pronunciado aqui essa parte fronteira com asas, a cara da mulher, bem mais grego do que a gente está acostumado a uma esfinge egípcia assim, né? O D tá aqui, ó. Então, isso aqui tá mais para um busto, né? E aqui tem as pessoas para critério de comparação, que é bastante monumental, né? Às vezes está pequeno aqui, mas precisamos ser detalhistas. E dá para ver que aqui no platô de Gizé temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pirâmides. Se você contar essas que estão aqui atrás. E interessante, né? O D aqui, só para lembrar, le reste du sphinx colossal. O resto de uma esfinge colossal. Talvez só a cabeça acima da terra, algo diferente assim. Mas o ponto é que bastante diferente do que a gente entende pelo platô de Gizé, né? Temos uma esfinge com asas, né? Sendo que hoje em dia tem bastante discussão aí na comunidade independente de arqueologia, egiptologia. Até o próprio Graham Hancock vai dizer que a esfinge na verdade era um leão, porque ela teria sido construída supostamente há 2.000 anos atrás, na última era do gelo, onde a constelação de Leão estava presente no céu ali, o que faria a esfinge estar olhando meio que diretamente para essa constelação durante o equinócio, se eu não errei nada. Mas tem uma terceira esfinge aqui, na verdade, né? Duas esfinges e um busto aqui, que é bastante interessante. Essa gravura aqui, por mais que a gente tenha que lembrar sempre, né, que muitos desses pintores, na verdade, nunca visitaram esses lugares. Eu não sei se é o caso desse. Depois a gente pode fazer essa pesquisa. Mas o objetivo do vídeo agora não é esse. É apenas dar uma analisada aqui por cima, né? Ver o que está dizendo aqui. Lato Quasiem, Marvel, a estátua colossal, uma estátua de Zeus no Olimpo. Uma outra maravilha aí do mundo antigo, né? Bastante colossal, né? Não é à toa que teria sido uma das maravilhas do mundo antigo. Os pilares, né, jônicos, os dóris já tudo destruído. Esse aqui se refere ao mausoléu Cartemille Batin,
Entre do Templo de Vênus e o Palácio Real, em memória do rei e sua esposa. O que eu entendi aqui, algo nesse sentido. Um grande mausoléu colossal também. É difícil de controlar aqui. E eu também gostaria de entender por que essas imagens estão meio que vetorizando em vez de se manter como pixel. Acho que isso está prejudicando um pouco. Talvez seja alguma função do Acrobat aqui, que é o programa que eu estou usando. Mas na próxima a gente vai usar o próprio navegador para ver isso daí. Uma outra maravilha aí, o Templo da Diana de Efésio. O Raj Dazi, 220 anos, ele tinha 425 pés de largura e 220 pés. Ah não, são 425 de comprimento e 220 de largura. E dentro dele haviam 127, alguma coisa de 60 pés de altura. Temos que tentar entender o que é esse colônias aqui, né? Haviam 127 coisas dessa de 60 pés de altura. É uma medalha que representa algo em iônico aqui, né? O grego. Desculpa pelo francês picotado, mas melhor isso do que nada, né? Que a gente tem por agora. Diana Efésio. Que é essa figura aqui em cima, eu suponho, né? Que é bastante comum aí, a gente verá. Vou pular alguns aqui, vamos ver se a gente acha mais coisa do Egito. Templo tirado de uma medalha. Ah, interessante. Templo tirado de uma medalha encontrada junto com uma múmia egípcia. Que sei lá, um pinhão de Conifer, é um templo. Creio eu que é uma representação do templo de Nínive. Essa medalha é Jean-Pierre Belot a Rome. Tô falando quem levou essa medalha a Roma, supostamente. Muito interessante. Eu não sei exatamente de quando que é esse documento aqui, esse livro. Depois a gente pode dar uma olhada. Mas supostamente baseada essa ilustração numa medalha, né? Que retratava o templo de Nínive. Junto com uma múmia egípcia. Que é bastante confuso, né? Que Nínive, se eu não me engano, é no Crescente, Suméria, né? Os acadianos. Vamos dar uma visitada aqui. Uma cidade excessivamente grande, como é chamada no livro de Jonas, na margem oriental do rio Tigre, na Síria. Tá bastante longe do Egito, né? Mas é uma arquitetura assim bem clássica grega. Não sou muito especialista em arquitetura, mas a gente pode ver aqui, né, obeliscos, arcos. Aqui é clássico, né? Abóbodas, né? Também. E a gente vê elas por aí. Interessante o layout, o design da cidade. Isso daqui me lembra
colunas romanas, por exemplo, coluna de Trajano, que dá pra ver aqui que tem alguns desenhos nela, né? Fala isso, não é parecido. Só que na ilustração lá ela tem uma fumaça, um sino em cima, mas aqui dá pra ver, ó, conta toda uma história, feitos ali do Imperador Trajano, Império Romano e tudo mais. Muito doido. De volta ao livro, que a gente tem muita coisa pra ver. E falando nisso, era aqui onde eu queria chegar. Já está até demarcado aqui. As duas pirâmides de altura de uma estádia que Moris-Hua, o rei Moris do Egito, Fitra, por mausoléu. Algo a respeito do seu mausoléu, não é? Como essas pirâmides fossem realmente tumbas do rei. O lago, e tá falando aqui que foi seu mausoléu. É difícil de ler o francês aqui porque as letras são trocadas. Tem um F aqui, no lugar de F é S. De son mausolée no meio de um grande lago, feito sob as ordens do seu nome, algo nesse sentido, né? O rei Moris. Vamos pesquisar sobre isso. Que aí a gente vai entender quem que é esse cara. Vamos no Wikipedia, né? Tem esse lago antigo Moris do Egito, né? Que é onde eu queria chegar, sem querer pular muito vídeo. Mas aqui vamos analisar primeiro a obra de arte, né? Seja lá qual foi a inspiração, como que esse pintor foi capaz de fazer isso. Mas a gente consegue ver duas pirâmides gigantescas no meio do lago Moris, né? Como está dito ali. Um templo aqui entre elas. Uma formação aqui um pouco diferente. E em cima delas estátuas, né? Aqui eu acho que está numa pose assim tradicionalmente mais grega, um negócio assim, né? Do que a gente pensa tradicionalmente como egípcio. Mas não quer dizer nada. Apenas que são duas pirâmides enormes. Até a proporção dela é muito diferente do que a gente vem dizer, né? A base é muito menor em relação à altura. Quase que a ponta de um obelisco assim, né? Proporcionalmente falando. Que é muito interessante. Vamos tentar ver na página anterior se tem alguma coisa a respeito. Aqui. Tá bastante lento aqui. Mausoléu, né? De Miris ou Mores, rei do Egito, Selon. Se eu não me engano, segundo Heródoto que lhe deu esse nome. Se isso aqui está correto, né? Minha tradução, o próprio nome tradicionalmente veio de Heródoto. É o rei falando a respeito aqui de como ele fez essa pirâmide montanha que flutuava no meio de um lago, que ele teve que reencher de água por la commodité du pays, il parfois une isle. Ele fez uma ilha lá dentro, né? Esse lago se chamou o nome de Moris. B. Il envoie au rapport de Pline. Aqui está dizendo uma medida, né? 250 mil raio, algo assim, né? Pline. Temos que ver o que significa.
Outros escritores lhe atribuíram outras medidas, como 3.600 estádias, que daria cerca de 125 pés. Existe uma pletora de descrições como da a Grande Pirâmide, né? O Lago Morris tinha 50 ons. Essa medida aqui são braços. Eu até já pesquisei, que apareceu muito nesse livro. Aqui está. Onde? Aqui, El. Significa uma origem proto-germânica, né? Segundo isso aqui, que foi usado pelos franceses, originalmente entendida como cubit, que é uma medida antiga de medidas, usadas pelos sumérios, egípcios e israelitas. E basicamente se traduz aqui a 1,37 m, 137 centímetros, 1,40 m, arredondando para cima. Isso aqui é a profundidade, então seria bem profundo, né, o lago. E fala sobre o mausoléu magnífico no centro da ilha. Nas duas pontas estavam duas pirâmides, uma para o rei e outra para a rainha, os dois com uma altura de uma estádia, e ornados na ponta com uma estátua de mármore, com um trono. Ao Biu, embaixo, né, do lago, encontraram-se um labirinto que fazia que fait debordante em cima do... Fala sobre uma confusão aqui a respeito de o que teria aqui embaixo, que já encontraram, mas existem muitos relatos contraditórios, pelo que eu entendi. E mais nesse livro aqui a gente acha algo sobre as cataratas do Nilo, né? Muita gente não sabe, mas existiam cataratas no Nilo e isso faz parte aqui da nossa busca. E aqui a gente vai encontrar já algumas palavras-chave aqui nesse texto, como Tebas, aquilo que os anciãos gregos. Mas o ponto é que a gente tem uma pintura aqui, uma gravura dessas cataratas. Elas ainda existiam e olha só o que a gente tem aqui nessa gravura. Situação das cataratas do Nilo, plus de mais de 100 anos, braços, né? Então 147, com mais de 147 metros de altura e uma largura. Isso aqui também é uma unidade de medida, né? O Lewis. Vamos ver onde está o A, o B e o C. Pra gente continuar. O D está aqui, o B está aqui e o C está aqui. E o A. O A são as cataratas. Está dizendo que a queda, né, fazem falando sobre a altura da queda aqui e B, né, antiga cidade de Tebas, l'ancien Thèbes, o fond le ruine le plus magnifique do mundo. Aqui está dizendo que aqui em Tebas estão as ruínas mais magníficas do mundo. E olha que a gente tem aqui pirâmides, né? Uma, duas. E D, Petit Fort Turco. É um pequeno forte turco. Um pequeno forte turco junto às cataratas do Nilo, basicamente em frente a Tebas. Eu não consigo ter agora a noção da distância, o tamanho desse rio aqui. A altura a gente já chegou em 6
lieux, pirâmides em Tebas. Fiquem com essa daí por enquanto. Uma das magníficas pirâmides egípcias dont on trouve de ruínas. Uma das pirâmides magníficas egípcias onde se encontram as ruínas auprès, onde era a famosa cidade de Tebas, é o que eu entendi assim, ou ao redor, algo nesse sentido. E a gente tem aqui mais e mais. Engraçado, né? Não tem um topo. Um mausoléu aqui, suponho eu. Mais uma pirâmide bastante diferente do design que a gente está acostumado aí, né? Com entradas. Talvez o próprio autor nunca tenha visitado. Uou, muito legal. As pirâmides da tumba de Sótis. As pirâmides da tumba do rei Sótis. Os egípcios encontraram nas ruínas de Heliópolis e Thierry de l'Histoire. Pelo que eu entendi, isso aqui são as pirâmides da tumba de Sótis, o rei Sótis. Muito monumental a arquitetura, né, em primeiro lugar. Se alguém souber aí ler os hieróglifos, acho que pode valer a pena a pesquisa aqui, mas eu acho que não são fidedignos 100%, né? Mas o que a gente pode ver de novo são pirâmides no background. E aqui a gente está em Heliópolis, né? De novo um busto para cima do chão. Uma figura feminina. E vamos ver o que a gente acha sobre Sótis aqui, né? Sótis, ou Sopdet, na mitologia egípcia, foi a deificação de Sótis, considerado por quase todos os egiptólogos assírios. A gente está falando aqui de uma estrela, então. Seu significado é uma referência ao brilho de Sírius, que é a estrela mais brilhante no céu noturno. E aqui para os egípcios tem toda essa questão, né, de quando aparece no céu, o rio Nilo começa a sua inundação, então tem toda essa simbologia por trás. E Sopdet, né, Sótis é consorte de Sá, a constelação de Órion e o planeta Vênus. Era considerado seu filho. Volta ao Lago Morris, né? Vamos ver o que a Wikipedia aqui em inglês diz a respeito dele. É um lago antigo no nordeste de Fayum, no oásis de Fayum, né? Na pré-história, era um lago de água doce com uma área estimada de 1.270 km². Hoje em dia esse lago não existe mais, ele existe numa versão extremamente reduzida. E se vocês pesquisarem alguma coisa a respeito, vai ver que tem toda essa confusão, controvérsia a respeito do lugar, porque não é mais como era antigamente, né? Especialmente porque a gente tem essas coisas como Heródoto citando duas grandes pirâmides lá e tudo mais, e aqui está Fayum, onde teria sido esse lago, né? Karun Lake. É a mesma coisa, só que hoje em dia, como a gente vai ver aqui, talvez não é a mesma proporção, mas dá pra ver que tem uma outra formação aqui, ó. Nossa, que diferente, hein? Isso que me chamou a atenção, parece que passou aqui um padrão de erosão bem distinto. Mas tá aqui o lago, né? Em Fayum é onde a gente tem até muitas múmias encontradas nessa região. E durante minha pesquisa fui procurar mais mapas antigos e tal. Vamos começar com esse daqui.
de 1584. Lembrando, a gravura que a gente estava vendo eu não sei de quando é na verdade, mas ela tem uma aparência bem mais recente. Aquele estilo de linhas lá. Deixa eu ver se eu acho aqui de quando que é esse livro. Então, tá aí o número para quem quiser decodificar. Esse daqui no caso é de 1584. E olha o que a gente encontra aqui nesse mapa. Sepulcro Morris Regis. Sepulcro mausoléu do rei Morris. Miris, que também conhecido como Mores. Aqui encontramos as enigmáticas pirâmides perdidas do Lago Morris, que aqui tem uma proporção muito maior. Skitiaca, isso é interessante esse nome, né? Skifiaca, Skifes Cetis. E aqui tem uma Maria Moris Lacus, que é Arapotes. Talvez uma outra extensão desse lago numa região ainda mais próxima à Alexandria, que está aqui, ó. Bem diferente, né, do que a gente está acostumado no mapa. É claro, né, a gente também não deve levar toda essa formas aqui como se fosse basicamente assim, proporcionalmente falando na vida real, né, que aqui a gente não tem nenhum sistema de como que fala? Latitude e longitude, né? Aqui é algo mais artístico, mas o ponto é que aqui em 1000 e bolinha septênio, nesse mapa do Egito Antigo, a gente está vendo isso lá, detalhado. Ionium Mare Code Palestinos, mapa palestino. Bastante interessante. Mas voltando aqui ao Egito, antes que a gente se perca ainda mais. Aqui é porque existe o Alto Egito e o Baixo Antigo, o Baixo Egito, né? O Baixo, na verdade, aqui em cima, colado no Mediterrâneo, e o Alto Egito é a parte do sul. E ao longo dos milhares de anos aí, né, eles dominaram partes diferentes e reinaram em regiões diferentes do Egito. E aquela cidade que a gente estava olhando no mapa anterior, que fala que é Tebas, na verdade fica mais para o sul do que no Cairo, né? E lá mostra aquelas pirâmides. Estou procurando aqui. Tebas. Será que é esse? Temos que achar Aswan também. Crocodilópolis. Será que é Crocodilópolis? Afrodite. Cataratas menores. Olha só, estamos se aproximando. Cataratas menores. Onde estão as maiores agora, então, né? E aqui para baixo a Etiópia sub a Egito. Região sul do Egito. Quem sabe nesse outro aqui a gente encontra esse mapa Egito, Geografia Universal de 1597. Está dizendo aqui que foi feito por um matemático greco-egípcio, astrônomo, astrólogo, escritor, editado por esse Giovanni Antonio Magini, 1555, e o engraver, quem fez a gravura foi esse cidadão aqui, Girolamo Porro, que nasceu em Pádua, trabalhou em Veneza
e executou essas placas aqui para Orlando Furioso, publicado em 1584. Enfim, uma série de gravuras e mapas dessa época aqui, que é o que eu tento fazer, né? Procurar as coisas mais antigas que a gente tem e analisá-la. Como por exemplo essa daqui, que vamos ver se a gente encontra alguma coisa. Tem aqui as Barbarei pirâmides bárbaras. E o Cairo, né? Então aqui são as pirâmides de Gizé. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem um pouco mais aqui, mas condiz com o que a gente está vendo. Geografia levemente diferente. E Exícleas pirâmide. Alguma coisa aqui sobre pirâmide. E temos 1, 2, 3, 4, 5. De novo, algumas pirâmides aqui. Só que eu não consigo reconhecer o nome das cidades. Aswan. Aqui a gente tem. Mais um daqueles mapas que eu citei que troca, né? É o S pelo F. Mas Aswan está aqui. E essas pirâmides estão aqui, abaixo de Aswan. Vamos ver se a gente encontra mais. Cheguei no limite de abas que meu navegador permite. Outro mapa aqui. Vamos ver de quando que é esse. O deserto do Egito dividido em 12. 1658. Um pouco mais antigo, mas é um mapa aqui de Abbeville Nicholas. Essas pessoas aí. Quem tiver interessado em pesquisar. Eu gosto muito de fazer essa checagem, né, de quem produziu, em que país, em que época. A gente acaba descobrindo muita coisa fazendo isso. E aqui é uma outra perspectiva do Cairo, né, um pouquinho mais antiga, mas vamos lá. Alexandria está aqui. Gizé, Giza, Cairo. As 3 pirâmides agora. Cacife. Aqui o Lago Mores. Ia descendo, quase deixei de ver. O Lago Mores aqui está numa proporção bem grande ainda. E aqui não mostra, né? Aqui está escrito F1, imagino que seja Faium. Vamos comparar? Opa! E indo mais para baixo. Aswana. Opa, tinha acabado a bateria do fone aqui. Mas o ponto é que nesse mapa ainda a gente tem o Lago Mores aqui. E temos lá o Cairo, pirâmides, cidades e Aswan aqui embaixo. Vamos ver o que a gente tem mais de mapas aqui. Esse já foi. Outro mapa. E esse aqui está em outra posição. Mas temos aqui Miris Moris, também conhecido como Mores, né? Mores Regis Sepulcrum. Ó, 2 pirâmides no meio do lago, numa ilha. Crocodilo, cita cidade Crocodilópolis, eu imagino. Crocodilópolis. Esse daqui é de quando mesmo?
eu gosto assim que os nomes são mais parecidos com o que a gente... 1559, Antuérpia. Pra você ter uma noção. E vamos lá, né? Meu conhecimento geográfico do Egito é limitado. Mas é muito interessante ficar analisando esses mapas, que a gente sempre acaba encontrando algumas pérolas. Alexandria aqui, ó. Faros Colônia. A Egiptos. Dá pra ver que o lago tá ali. E aqui a gente tem as pirâmides. Mênfis. Mênfis é o Cairo, tá? Então aqui é o Cairo. Labirintos, olha só. Circular aqui. Lembrando que esses labirintos, essas coisas assim, pro nosso visão tradicional de história, esses negócios aí não existem, não foram encontrados, invenção. Mas estão aqui, né, nesse mapa antigo. Heliópolis aqui. Babilon, Ciros. E aqui nessa região mais à esquerda aqui, né, o Regio Scifiaca Regio Quacetis, nada, o que dá a entender aqui. Aqui é uma outra região, assim, né? Não dá. E aqui Regio a gente pensa em reino, então não sei. Mas vamos descendo aqui pelo Nilo e ver o que a gente encontra. É legal a gente ir descobrindo esses mapas holandeses, ingleses, que você vai comparando o estilo, né? Já vi muitos mapas que são assim. Esse tipo de cidade representada, pintada de vermelho. Então meio que você vai se familiarizando com eles e consegue ali inconscientemente traçar uma genealogia dos mapas, vamos dizer assim. Isso que eu estava procurando nesse mapa que está muito mais para baixo. Mas a gente tem aqui, vamos ver se a gente encontra Assuana, Tebas, Tebarum. Será que é isso? Cataratas menores, Elefantina, eu só não consigo encontrar as cataratas maiores, mas as menores estão aqui. E nesse mapa aqui, apesar de ter o Lago Móveis com as duas pirâmides no centro, descendo o Nilo abaixo não dá pra saber, não tem. Não encontrei, a não ser Tebas aqui. Diópolis e os Civitas Magna. Esse mapa é bastante interessante. Vamos ver se tem algo relacionado aqui. O que a gente está tentando entender é o Bacia do Rio Nilo, né? Olha só que a gente encontrou cataratas, uma construção à direita e não parece com as ruínas de Tebas. Vamos ver agora, tentar entender essa distribuição aqui. Mas é evidente que parece aquela outra coisa que a gente estava vendo, né?
Esse daqui é de Nuremberg, 1720. Egiptos, moderna, itinerário. Alexandria está aqui. O Lago Mora está aqui. Não dá para ver exatamente lá, mas é uma indicação, né? Fayum está aqui. Nesse padrão de construção aqui, que eu achei interessante. Pirâmide de Fayum, na verdade. Olha só, pirâmides Fayum. Esse aqui é um que o pessoal chama de esse tipo de construção aí que a gente vai encontrar pelo mundo inteiro. Não estou dizendo necessariamente que era isso aqui lá, mas que é essa construção poligonal desses bastiões que tem esses triângulos assim, níveis diferentes que, é claro, nos ensinam que eles serviam para mais facilmente fazer as bolas de canhão desviarem, né, da cidade, porque está num ângulo ali um pouco mais perpendicular, então é mais efetivo contra cercos. E claro, a gente tem tudo isso documentado, mas não é o ponto que eu quero chegar aqui. Agora eu tenho que achar aqui, tá? Um Star Fort, uma pirâmide sem o topo, né? De novo aqui, olha só. Fortes. Lago Gara, outro lago. Um labirinto aqui também. Uma confusão. Moment, não sei. Aqui a gente vai descendo para baixo. Mas antes da gente ir lá, vamos ver aqui o A. Ah, tá em alemão, eu não sei. Waterfall, mas dá pra entender que é catarata, né? As cataratas do Nilo vão alguma coisa. O B, pirâmides antigas. C, Antique Gefal. O que é um Gefal? Onde está o C? Ah, é legal que do outro lado também tem pirâmide. E também tem pirâmide. O pessoal gostava de fazer pirâmide, né? Pirâmides bárbaras do Memphis. Latim. Essa iconografia realmente é bem diferente, né? Como que era o mundo naquela época, mas a gente tem aqui, lembrem-se disso. Abelhas. Abelha. Boi. Chifres. São peitos, né? Para não usar outra palavra. Seios múltiplos. Essa figura aqui é bem antiga. No mundo antigo. Um sarcófago. Que estranho isso aqui. Meio que tem uma bola ali embaixo do livro que está aberto. E essa forquilha aqui fazendo uma sombra. De novo aí um busto gigantesco, monumental. A esfinge. E as cataratas do Nilo.
o forte do outro lado, pirâmides, 1, 2, 3, Aswana, forte, Nassa. Sabe o que tem aqui hoje em dia? Olha só, a gente não tá no Cairo. O Cairo tá aqui. O Cairo tá aqui. Pirâmides. Ah não, aqui é Fayum. Tem mais pirâmides. Aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui. Alexandria. Lago Mores. E a gente vai descendo pro Alto Egito. Ó, 2 estátuas, Tempis. 2 colossos aí, provavelmente Luxor. Então veja só. A gente tá abaixo de Luxor, em Nasser, Aswana. E temos aqui 1, 2, 3 pirâmides. Um forte turco, que eu acho que é o que está escrito aqui, Turkish, forte turco, cataratas do Nilo e reino da Núbia. Então a gente chegou no final do mapa e a gente chegou na conclusão que essas pirâmides e essas cataratas e essa cidade estão aqui. Aswana. Hoje em dia, olha onde que está Aswan. Então, quem tiver tempo livre, quiser fuçar aí no Google Earth ao redor da área, talvez ligar a funcionalidade topográfica, mas eu receio que não vai encontrar muito, porque o que a gente tem hoje em dia é uma grande represa. Ou seja, abaixo de Aswan. Ops. Essas outras abas aqui era da pesquisa antes da gente chegar aqui. Essa represa foi construída em 1960. Então ela é relativamente recente. Olha quão baixo aqui sul ela está aqui do Egito e toda a região que a gente estava. Então, segundo nossos próprios mapas aqui, né? Eu suponho que essas pirâmides agora estariam embaixo d'água. Se não foram destruídas, né? Mas tá aqui Tebas Superior Regno Tebas. Vamos ver se nesse outro aqui tem algum outro vislumbre. Tebas. Esse não tem tanto zoom assim, tá difícil de ler. Mas eu acho que o ponto está feito. O que essa evidência aqui aponta é que existiam mais pirâmides no Egito que não no platô de Gizé, que eram conhecidas, e a gente tem mapas aqui de diferentes cartógrafos de séculos diferentes que retratam a mesma região. Acaba que um coloca um detalhe, o outro não, mas no final a gente já viu que o Lago Morris chegou a ser retratado com pirâmides no centro muito antes do tempo, falando de Heródoto, até mais recentemente nesses mapas. Olha só quão distante é. A gente viu lá Luxor, Tebas, que aquelas pirâmides estão aqui nessa região. Que hoje em dia é onde tem os maiores templos egípcios, em Luxor. Aquelas colunas gigantescas, megalíticas, repletas de estátuas colossais, titânicas.
Só ir fechando aqui algumas abas enquanto a gente pesquisa. Nossa pesquisa chega ao fim. Vamos ver se tem algo que ficou para trás. Mais um mapa aqui, só que bem mais recente, 1870. Vamos ver se tem alguma coisa. Se dá para dar um zoom aqui. Felizmente eu acho que não vai dar. Memphis, Crocodilópolis, Fayum tá aqui. Lago alguma coisa. Será se é o nosso lago Moribus? Morris? Parece que sim. Dá pra ver que como que fala? O oásis de Fayum tá mais aqui, ó, mais escuro. O lago tá mais a norte. O lago Morris mais acima. E olha só aqui a topografia, ó, tem meio que vamos dizer assim, um triângulo aqui. Vamos olhar rapidão no Google Maps se a gente encontra isso de alguma forma aqui. É muito difícil chutar, né? Aqui a topografia que eu tava buscando. É meio que tem um desnível alto aqui. E basicamente esse formato aqui, onde é esse lago hoje em dia mesmo. Mas é aquilo que eu já disse, não dá pra tentar usar mapa antigo como critério de proximidade da realidade, né? Mas aqui tem estruturas mais abaixo, uma cordilheira mais acima, que ela até dá uma fechada. Será mais abaixo, uma cordilheira aqui, mais ou menos, né? Mas vamos descendo nesse mapa quase ilegível. E aqui não tinha construindo ainda a represa. E tá aqui, Tebas. Etiópia, né? Já fomos demais. Tebas. Onde tá Aswan? Ilífia. Acho que nesse mapa não tá sendo citado. Dá pra ver que tem menos cidades aqui. Mas vamos ver se temos mais mapas. Esse mapa aqui de 1836. 187 anos. Aqui o Lago Morris naquela mesma tem um oásis aqui. No mesmo formato. Giza, Cairo. Tebta. Aswan, última cidade, literalmente. Cara, cataratas. E olha só aqui, até o forte tá aqui. Só que não tem pirâmides. Mas encontramos Aswan de novo. Tebas, Luxor aqui, né? Tebas. E o que dá a entender também, né? Aquelas gravuras, está dizendo que é Tebas, são as ruínas de Tebas. Vamos ver se eu acho aqui rapidamente. Só para concluir o vídeo, que eu acho que o ponto já foi provado, né? Que coisas mudaram muito recentemente na história, ali no platô de Gizé e no Egito de uma forma geral. Cara, que dificuldade de operar esse software aqui. Vamos lá, Aswan. Essa aqui é do Egito, a gente já sabe. Grandes pirâmides. Só que o que a gente está procurando não é isso.
Só lembrando aqui o Lago Moris. E para fechar, temos aqui, ó, B. No B temos l'ancien Thèbes, où sont les ruines les plus magnifiques do mundo. A antiga Tebas, onde estão as ruínas mais magníficas do mundo. Então aqui Tebas, de um lado do rio, do outro tem Luxor. Nesse mapa não tem, aquele outro que mostra Luxor. Mas aqui temos Tebas, pirâmides e cataratas. Ups. Aqui a gente tem Aswan e as cataratas. O que dá a impressão é que existe uma confusão aqui. Antiga cidade de Tebas, onde estão as ruínas mais magníficas do mundo. Aí aqui em C, diversas pirâmides egales a Celes de Cairo. Celes. Diversas pirâmides iguais àquelas do Cairo e pequeno forte turco. Enfim, algo não está fechando. Esse é o ponto. E eu acho que a gente pode encerrar aqui por hoje. Me conta aí o que vocês acharam das descobertas. Claro, isso aqui é só superficialmente. Eu fiz a pesquisa prévia antes de dar play na live. Mas parece que outras pessoas já pesquisaram isso. Isso foi um resultado do Google aqui, né? Que mostra essa outra ilustração dessas duas pirâmides. Só que não sei de quanto que é essa gravura. Mas o relato é de Heródoto, de 490 a.C., né? E quem sabe em outro vídeo a gente se aprofunda mais nessa pesquisa aqui, ou quem sabe estuda outras coisas aí. A gente pode entrar mais um detalhe aqui das medidas exatas aqui, e a gente vai ter uma noção real da coisa. E para ficar como bônus aí, enquanto a música não acaba, vamos ver essas outras coisas aí. Obrigado aí por assistir o vídeo até o final. Ficou longo, mas eu acho que valeu a pena. Deixa o like, se inscreva e até o próximo vídeo. Valeu!